eleição surge a partir do MBL, né? Um movimento que foi, por muito tempo, também direcionado pelo senhor. E a gente sabe que o MBL cresceu muito nas redes sociais e tem uma adesão do público mais jovem. Ele se posiciona, surge a partir ali de um rompimento com a esquerda, não de um rompimento, né, mas de críticas, na verdade, que começaram a ser feitas à esquerda e aí sim de um rompimento com a direita bolsonarista mais recentemente. Como é que vocês têm buscado se posicionar em meio a essa polarização de direita e esquerda, Lula e família Bolsonaro, falando de uma forma mais geral, tentando se viabilizar ali como uma possibilidade de terceira via, mas uma terceira via mais à direita, né? Pois bem, a ideia sempre foi sermos independentes. Desde o surgimento do MBL. A gente surgiu em 2014 e a gente tinha uma postura muito crítica ao governo de esquerda até então, mas não era só a esquerda a nossa crítica, desde o início. Era o centrão e havia uma direita incipiente que nascia ali. Por isso, quando o Bolsonaro chega ao poder, muita gente estranhou que, não, agora que tem a direita, vocês serão favoráveis, né? Mesmo diante dos erros. Eu falei, não, a nossa linha sempre foi crítica a quem estava no poder. É um grupo de pressão, é um movimento de pressão. A direita brasileira não estava madura para entender aquilo. À época, as pessoas só queriam, não, por favor, fiquem quietos, ajudem o Bolsonaro a governar. O Bolsonaro poderia ter uma coisa boa passando, a reforma da Previdência foi uma, mas outras ele mandou muito mal, o histórico dele era muito ruim, as declarações foram muito ruins, e a gente se opôs a isso. Isso rompeu boa parte da direita conosco, mas isso permitiu que a gente criasse um following, né, um apoio junto, especialmente aos mais jovens, e as pessoas, vou colocar aqui, com melhor instrução. Virou um movimento, vamos dizer, mais de vanguarda, né, trazendo ideias diferentes. Aí a gente percebeu, para romper a tal polarização, nós temos que ser algo. Não adianta aparecer igual o Alckmin ou Simone Tebet. Não, eu sou contra a polarização, eu sou uma pessoa moderada. Isso não quer dizer nada, isso é vazio, é um conjunto vazio. Você tem que ser algo. E o algo que você tem que ser mais forte a ponto de você eclipsar o dos dois polos. E é isso que a gente faz. Nós somos tão mais fortes nas propostas, imaginamos um Brasil tão diferente deles, que isso acaba eclipsando. Tanto que quem mais nos conhece, que são os mais jovens, eu já estou em primeiro. Aí você vai pegar a geração de 25 a 35, já estou com 12%, já estou buscando o Flávio. Então qual o recado que fica? Conforme as pessoas conhecem a nossa mensagem, como ela é mais poderosa, ela quebra a tal da polarização. Isso vai permitir que o futuro seja brilhante para todos nós. A gente sabe que essa mensagem ela chega, como você mesmo acabou de dizer, para aqueles mais jovens que têm acesso às redes sociais. Mas, por outro lado, a eleição ela é decidida pela classe trabalhadora, digamos assim, pelas pessoas mais pobres da periferia do Brasil. Como chegar nesse público? Quais têm sido as estratégias adotadas para atingir esse público que não tem o acesso ou a linguagem das redes sociais? Pior que assim, o vício em redes sociais ele está presente nas camadas mais populares, inclusive. Virou até um problema social que precisa ser enfrentado. Os professores têm que tirar, por exemplo, dos alunos das escolas públicas o uso das redes, dos celulares. Eu estou rodando o Brasil de carro. Então, minha estratégia é falar diretamente com essas pessoas. E a gente tem uma surpresa, porque quando a gente chega na cidade, as pessoas acompanham redes, mas na prática é falar dos problemas concretos delas e trazer soluções concretas para elas. Então eu rodei, por exemplo, o Rio Grande do Norte inteiro de carro, passando pelo sertão. Eu rodei Pernambuco, fui da zona da mata ao Agreste, do Agreste ao sertão. Fui o Maranhão inteiro. E ali você vai trocando ideia com as pessoas e gravando vídeo e criando conteúdo em redes. Tanto que eu estourei em redes sociais no Maranhão justamente com essa população mais humilde. Ela usa redes, mas ela tem uma linguagem diferente da de São Paulo, por exemplo. Sim. Outro ponto importante que eu quero trazer para a nossa discussão é a relação com o setor produtivo. A gente discute muito aqui no Esfera, né, com as grandes lideranças nacionais, essa relação público-privada. Qual é a sua visão sobre essa relação? Como é que esses dois segmentos podem trabalhar juntos para construir um futuro melhor para o Brasil? Eu acho, ainda mais dentro do nosso plano, a participação do empresariado que trabalha de boa fé, fundamental. A gente tem pouco tempo para tornar o Brasil um país sério. E se o Brasil não se tornar um país sério, e eu me refiro a tornar o Brasil rapidamente uma das 5 maiores nações do mundo, o Brasil está, na prática, ferrado. O Brasil tem recursos naturais que são de interesse de outras nações, o Brasil vai se tornar geopoliticamente importante, mas se ele estiver fraco, economicamente, estruturalmente, militarmente, ele não vai a lugar algum. A iniciativa privada, ela tem que atuar junto com o setor público na construção desse novo Brasil, pressionando junto por reformas e construindo setores cada vez mais complexos do ponto de vista econômico que possam competir com o mundo. Então, o nosso projeto, ele é, vamos dizer,
amigo dos negócios, eu posso colocar assim, e parceiro dos negócios, mas o nosso projeto também vai exigir da parte do empresário brasileiro uma responsabilidade na construção desse Brasil diferente, que não adianta uma parte do empresariado exigir do Estado, por exemplo, eu quero uma renúncia fiscal, eu quero menos impostos. Não, vamos participar das reformas juntos. Vamos ajudar a gente em todo o ciclo para você fazer o Brasil ficar sério. Então, eu vou querer essa postura, uma postura muito mais ambiciosa nessa construção, em que todo o país se beneficia. Agora a gente sabe que o novo partido ele enfrenta algumas dificuldades justamente por conta da falta, por exemplo, de tempo de propaganda eleitoral ou de desconhecimento da população e para isso a estratégia de muitos, para superar isso, a estratégia de muitas legendas que surgem é buscar alianças políticas. Vocês têm buscado alguma aliança com quem? Com qual partido vocês pretendem se unir em busca de uma capilaridade melhor ou de um alcance maior na campanha eleitoral? Curiosamente, eu não preciso dos partidos para isso. Eu sou o pré-candidato que tem a maior militância nessas eleições e meu partido, por mais que ele seja novo, ele tem pessoas o apoiando de maneira gratuita em todos os lugares do Brasil. Nesse sentido, ele se parece no início com como começou o PT ou como o bolsonarismo começou. É um fenômeno de massa. Eu vou precisar desses partidos em algum momento para governar. Infelizmente, porque boa parte desses partidos não querem governar pelos motivos corretos. Mas eu vou ter que fazer eles governarem comigo pelos motivos corretos. Isso exige um jogo de cintura. Mas aí a gente aprende, faz umas aulas de dança. Bom, vamos para o nosso minuto final. É aquele minuto em que eu ligo o cronômetro e a gente faz umas perguntinhas de bate-pronto, mais objetivas, ligadas aí ao futuro do nosso país e as estratégias que você tem em mente para essa campanha eleitoral. Vamos lá, vou acionar o cronômetro. O tempo está valendo e a primeira pergunta que eu te faço é qual pauta precisa ser o centro do debate nas eleições de 2026? Destruição do crime organizado. Qual pauta deveria unir o Brasil em prol do crescimento do país? Reforma fiscal baseada na despesa. Qual mudança imediata, na sua visão, colocaria o Brasil em outro patamar de competitividade global? Reformas fiscais e destruição do crime organizado. E qual a sua maior preocupação em relação ao futuro do Brasil? Os talentos brasileiros desistirem do Brasil, como eles já estão desistindo. Eu não posso deixar as gerações mais novas talentosas desistirem de um sonho brasileiro. E para você, qual projeto você gostaria que o próximo presidente aplicasse já no primeiro dia? Eu vou mudar um pouquinho a pergunta, porque se você for o próximo presidente, qual seria o primeiro projeto que você colocaria em prática? O meu processo de destruição do crime e reocupação das regiões mais humildes do Brasil que foram tomadas pelo crime organizado. É isso, tempo.